Semana passada, tive a oportunidade de finalizar o texto de Juízes, pregando Juízes 21. Eu queria compartilhar com os irmãos, por favor, abram nesse texto. É um texto que é o desfecho de uma história, talvez, irmãos, a história mais macabra de toda a Escritura. Começa ali por volta do capítulo 19, quando um determinado levita, lembrando que nessa época não existia juiz mais sobre Israel, Israel estava sem liderança, e um levita, ele em viagem, resolve parar na tribo de Benjamim, na cidade denominada Gibeá, e ele tenta se hospedar naquele lugar. Era comum em Israel, na época, você receber um israelita e hospedá-lo na sua casa quando ele estava em viagem. E quase ninguém quis hospedá-lo, mas um homem, um ancião, resolveu receber aquele homem com sua esposa, com sua concubina, em casa. E durante a noite, no cair da noite, os homens daquela cidade, da tribo de Benjamim, chegaram até a porta da casa daquele homem e disseram que queriam violentá-lo. Eles queriam manter relação sexual com o homem. E naquele momento de grande indecisão, o homem da casa disse: não, eu tenho uma oferta para lhe dar. Eu vou lhe oferecer a minha filha e a concubina deste homem, mas você não pode tocar nele. Para quem conhece um pouquinho da Escritura, deve lembrar que esta história é muito semelhante à história que acontece lá em Sodoma e Gomorra. Uma história muito semelhante, o espírito é o mesmo. Para que nós possamos atentar que, não havendo rei sobre Israel, não havendo juiz em Israel, não havendo liderança no meio do povo de Deus, o povo de Deus pode se tornar tão impiedoso como o povo de Sodoma, tão ímpio como os de Gomorra. Esse espírito estava em Israel. E aí, os homens que estavam à porta daquele hospedeiro resolveram tomar a concubina daquele levita e passaram a noite, a madrugada inteira violentando aquela mulher. E no outro dia de manhã, quando o levita se levanta e vai até a porta da casa, ele vê a mulher deitada. E ele acha que ela está dormindo. E ele, de maneira impiedosa, insensível, manda ela se levantar. Só que ela está morta. Eles violentaram a noite inteira. Aquela mulher ainda foi se arrastando até a porta da casa do marido, para buscar a misericórdia do marido. E o marido a recebeu dizendo: levanta-te e vamos embora. Quando ele percebeu que ela estava morta, ele a carregou, somente o corpo, até a sua casa, fatiou aquela mulher em 12 pedaços e deu um pedaço para cada uma das tribos de Israel, para que houvesse uma comoção nacional e ali Israel pudesse, de alguma forma, resolver o problema. Os homens de Israel despertaram e se reuniram para resolver esse problema, por meio de uma grande assembleia. E essa assembleia foi de acordo de destruir a tribo de Benjamim. Porque a tribo de Benjamim, quando foi alertada sobre o caso, não foram todos os homens de Benjamim que participaram, mas quando ela foi alertada do caso, tentou proteger estes homens, ao invés de deixá-los para a disciplina. E aí a tribo de Benjamim foi praticamente toda destruída, sobraram apenas 600 homens. E é justamente com esta situação que nós vamos ler, a partir deste contexto, nós vamos ler o capítulo 21, em todos os seus desdobramentos, no final do livro de Juízes, para que nós possamos entender até que ponto vai a impiedade da igreja sem liderança e como Deus misericordiosamente salva o seu povo. Ouçamos o texto de Juízes 21. Verso 1. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher dos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel?
E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo, como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à assembleia. Porquanto se contou o povo, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide ao fio da espada, feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos, porém isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da assembleia: que faremos acerca das mulheres para os que restaram? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. E disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, ao lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais, os seus irmãos, vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para sua tribo e para sua família, e saíram dali, cada um para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém. Vamos orar? Deus santo e amado, nós te damos graças ao Senhor pela tua palavra que foi lida esta manhã. E agora te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que esta palavra que vai ser exposta e aplicada aos nossos corações, com poder, alcance, Senhor Deus, um lugar preparado, Senhor Deus, por Ti mesmo, para que cresça e floresça esta palavra em nós. Faz isso, Senhor Deus, me usando, apesar de mim mesmo. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de mim, para que o santo ministério do Senhor seja honrado esta manhã e que estas famílias sejam abençoadas no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Tomar decisão não é coisa fácil. E quem tem a incumbência de tomá-la sabe como é complicada. E que nem sempre as condições da tomada de decisão são as mais fáceis, são as mais propícias para a tomada correta da decisão. Às vezes nós estamos numa situação tão difícil e que exige uma solução rápida que nós não conseguimos tomar a decisão mais adequada. E passado o tempo, passado aquele período de pressão, e analisando com mais calma, nós ponderamos e dizemos assim: poderia ser melhor. Eu poderia ter feito algo melhor.
Eu poderia ter feito assim, eu poderia ter dito esta palavra, eu poderia ter ficado calado ali, eu poderia ter mudado a decisão em determinado ponto. E avaliar estas coisas depois que elas passam é muito fácil, é muito mais fácil. Difícil é resolver, é tomar posição quando a situação exige. E pior do que uma decisão mal tomada, pior do que a precipitação ou até uma decisão não muito ajustada, é não tomar decisão nenhuma. É estar na posição de quem precisa decidir e não decidir. É estar numa circunstância em que se precisa ter postura e não ter postura nenhuma. Aqueles que foram colocados por Deus como pais, e aí eu me refiro aqui aos superiores em posição, os chefes nas empresas, os pastores na igreja, os pais em casa, os governantes no magistrado civil, estes homens precisam tomar decisões diariamente. E nem sempre as condições são as mais adequadas. Às vezes dá tempo de você dizer assim, eu não vou dizer agora, eu vou pensar e vou lhe dizer depois. Às vezes é possível. Mas às vezes a pressão é tão grande e a circunstância é tão pesada que você tem a obrigação de resolver na hora. E resolver na hora não é fácil. E nem sempre a decisão é a mais adequada, nem muito menos a ideal. Mas o que importa, em primeiro lugar, é que os que precisam decidir, decidam. Que peçam sabedoria a Deus naquele momento e decidam. Porque não decidir também é uma decisão. E esta é a mais prejudicial de todas. Não existe nada pior do que estar sob uma liderança que não sabe o que fazer. Que a inércia é sinônimo daquela liderança. Você se desmotiva. Você não tem ânimo para viver debaixo daquela autoridade. Porque você sabe que ela está perdida. Ela não sabe o que fazer. Os anciãos de Israel, eles estavam diante de uma situação extremamente complexa. Sob uma pressão tal, que se eles não tomassem uma decisão rápida, uma tribo de Israel se perderia. Isso porque eles já tinham tomado outras decisões anteriores que os levaram a esta situação. Desde que houve o caso com a mulher, a concubina do levita que morreu, e o corpo esquartejado chegou a todos os lugares de Israel, e todo mundo pôde ver a que ponto Israel chegou, e todas as tribos disseram a uma só voz, nunca se viu mal tamanho Israel. Eles acordaram para a situação e disseram, a gente precisa resolver. E enviaram uma carta, uma mensagem para Benjamim, para a tribo de Benjamim, dizendo, nos entreguem estes homens que fizeram este mal. Porque nós queremos tratar com eles. Só que Benjamim decidiu proteger os seus irmãozinhos, os seus filhinhos, para que não fossem disciplinados. Percebe? Os personagens mudam, o tempo muda, mas as histórias elas se repetem. Nós não queremos que os nossos passem por situação vexatória, porque nós achamos que é melhor o pecado do que a disciplina, que é melhor protegê-los da mão pesada de Deus sobre os seus filhos. Isso é pior do que deixá-los entregues ao pecado. Eles disseram, nós não vamos entregá-los, nós vamos proteger. Vocês não vão disciplinar os nossos irmãos, porque são nossos irmãos, são sangue do nosso sangue. Cerca de 6 anos, 7 anos, nós passamos por uma situação semelhante a essa, e uma família muito querida nossa, muito querida, lá em Campina Grande, passou por um problema com a filha, trouxe o caso para o conselho, o caso se tornou claro, nem ela mesma negava,
E aí, quando o conselho foi tomar a decisão de discipliná-la, antes da disciplina, ele entregou uma carta de transferência. Disse, eu não suporto, eu gosto muito de vocês, mas eu não vou suportar ver minha filha disciplinada. Eu cheguei e estava a carta em cima da minha mesa. Eu peguei o telefone, liguei para ele, para o pai. Ele disse, rapaz, você sabe o que você está fazendo? A atitude que você está tomando aqui é a atitude de um político que vai ser investigado e sabe que está errado, e ao invés de passar pela investigação, ele pede renúncia. Mas é pior porque é dentro da igreja. E é pior porque é a tua filha. É a tua filha. Ele disse, pastor, rasga essa carta aí. Isso foi uma loucura na minha vida. A gente vai voltar para a igreja e a gente quer que vocês cuidem dela. Ela passou pelo processo de disciplina, foi tratada, 5 anos depois, casou, vai ter filhos. E no dia do casamento, os pais chegaram e disseram, nós estamos aqui para agradecer o que vocês fizeram naquele dia, porque nós íamos perder a nossa filha. E hoje ela está casada com um homem da igreja. Vale a pena passar pela disciplina. Vale a pena enfrentar os nossos problemas, os nossos pecados, irmãos. Porque Deus restaura. Porque quando nós não fazemos isso, nós queremos dar um toque de arrodeio, né, como a gente diz aqui no Nordeste, a gente quer, de alguma forma, nos livrar do problema, a gente arruma outro. É uma bola de neve, isso não para. Quando se junta, né, a liderança da igreja com a própria igreja para não resolver os problemas, e aparentemente está tudo bem, não está tudo bem, porque o problema vai aumentar. E lá na frente, quando você menos esperar, achar que está tudo bem, o fantasma reaparece. E os benjamitas, eles tiveram que enfrentar a fúria de Israel. Os homens de Israel todos se levantaram contra Benjamim com ódio, porque agora não era mais um grupo que havia violentado aquela mulher. Foram todos eles. Porque quem defende isso é conivente. Uma mulher foi espancada, foi violentada sexualmente a noite inteira. E alguns de Benjamim se levantaram para defender os seus irmãos, para que eles não fossem disciplinados. Alguma solução precisava ser dada, alguma decisão precisava ser tomada, e a decisão de Israel foi, nós vamos exterminar Benjamim. Foi a melhor? Capítulo 21 prova que não. Foi necessário que houvesse uma grande disciplina sobre Benjamim? Sim. Mas graças à providência de Deus, dos milhares de benjamitas que existiam, se eu não me engano, a tribo chegou a ter 56 mil homens de guerra, agora só restaram 600. Todas as mulheres e todas as crianças haviam sido mortas. Ou seja, a tribo de Benjamim não só diminuiu muito em tamanho, como não tinha como se reproduzir. E havia um segundo problema, que na hora da ira, eles arrumaram para si. Israel disse, a partir de agora, nós não vamos mais deixar as nossas filhas se casarem com as filhas dos benjamitas. Então veja a situação, você mata todas as crianças e as mulheres, restam apenas 600 homens. Não era proibido por lei que uma tribo se casasse com outra. Mas agora há um voto que impede esse casamento. E há uma lei que impede que um israelita se case com uma mulher estrangeira. Ou seja, os 600 homens morrendo, acabava a tribo de Benjamim. Como é que se resolve isso? Há um problema sério que precisa ser resolvido. Lendo, estudando sobre o texto, ouvindo pregações, é interessante, né? Como o pensamento foi mudando. Quando você lê os comentários mais antigos dos reformadores, dos puritanos, a perspectiva é uma sobre a história.
Quando você vai lendo os comentários mais novos, mais contemporâneos, a perspectiva é totalmente outra. Porque as soluções que são dadas aqui são as mais inusitadas, não são as mais convencionais e conservadoras. Não são. Mas são as necessárias para a situação. Então, do ponto de vista reformado, do ponto de vista puritano, eles percebem isso. Porque o espírito daquela época era um espírito de maior virilidade na tomada de decisão, apesar de serem decisões difíceis. E o espírito da nossa época é um espírito tão efeminado que até os comentaristas entram na onda e começam a usar a nomenclatura, as expressões da nossa época, do tipo feminicídio, né, preconceito com a mulher e coisas dessa natureza, quando não se entende o que está por trás da história. Por trás dessa história, existe um Deus que está escrevendo a história. E os atos que os irmãos vão ver aqui, malignos até dos homens, não são aprovados por Deus. Não são. Os homens fazem o mal, mas Deus só faz o que é bom. E Deus não transforma o mal em bom, isso não existe. Mas Deus está controlando as histórias, inclusive os atos malignos dos homens, para que o final seja algo bom. É assim que nós devemos entender. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são absolutamente todas as coisas, incluindo os atos malignos dos homens. Estão contribuindo para o fim, que é a salvação do seu povo. Então perceba, se a tribo de Benjamim morre, não é um problema étnico, simplesmente. É um problema que diz respeito a toda a história da redenção do homem. Percebe? Da tribo de Benjamim, veja, o sistema sacrificial, ele era formado por 12 tribos. Uma das tribos era a tribo dos levitas, que governava o ato em si, do rito do culto. Mas todas as tribos participavam. A ponto de a roupa do sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele trazia no peitoral o nome das 12 tribos. Ele trazia nos umbrais o nome das 12 tribos. E ele entregava o sangue do cordeiro sobre a tampa do propiciatório pelas 12 tribos. Então, se uma tribo morrer, o sistema sacrificial cai. O número 12 é extremamente importante para a Escritura, porque eram 12 tribos, 12 patriarcas, e no Novo Testamento, 12 apóstolos. E lá em Apocalipse, diante de Deus estão 24 anciãos, que é a representação das 12 tribos com os 12 apóstolos. Se uma tribo se acaba, toda essa história vai por água abaixo. Mas tem mais. A tribo de Benjamim é a tribo do apóstolo Paulo. Se a tribo de Benjamim não continua, não tem uma herança formada, não tem uma descendência resguardada, não tem apóstolo Paulo. Então, olhar para esse texto e ficar só pensando nesses termos bonitinhos da nossa época, né, e não ter um olhar sob a perspectiva do todo. Deus olha a história como um todo, nós olhamos a história em partes. Nós olhamos a história fracionada e começamos a avaliar os atos de maneira fracionada. Deus não olha a história assim. Benjamim não podia se acabar. Israel tinha alguma consciência disso e por isso entrou em desespero. Tomaram decisões precipitadas anteriormente, foram além da medida na disciplina, mas agora precisa se resolver. Benjamim não pode acabar. Então eles entram nesse desespero, já no início do texto, observe, verso 1. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel?
E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas, e disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. A grande questão é, o que vai acontecer com essa tribo? Eles oram ao Senhor. Haverá uma tribo a menos, Senhor? Ora, Deus não é culpado disso. Mas as nossas orações não são para culpar Deus. As orações são um clamor desesperado. Senhor, o Senhor vai permitir que isso aconteça? O erro foi nosso. Mas o Senhor vai permitir que haja uma tribo a menos em Israel? Porque nós tomamos uma decisão baseada num princípio. Veja só, preste muito bem atenção no que eles fizeram no capítulo anterior, quando tentaram expulsar do meio deles a tribo de Benjamim, exterminando aquele povo. Isto era um princípio da palavra de Deus. Certo? Preste muito bem atenção nesse ponto. Benjamim trazia o nome do Senhor, ou seja, era uma tribo de Israel. Mas o espírito de Benjamim se demonstrou o mesmo espírito de Sodoma, quando eles abusaram daquela mulher e depois ainda encobriram o erro dos seus irmãos. Então, este é o espírito de Benjamim, é o espírito de Sodoma. O que foi que Israel entendeu? No nosso meio há uma tribo que, apesar de ser de Israel, tem o espírito dos ímpios. E o que é que nós devemos fazer com estes que se levantam no meio da igreja, que, professando a verdadeira fé, não têm uma vida digna da fé? Nós devemos expulsá-lo do nosso meio. Esse é o princípio da disciplina, que fica muito claro, por exemplo, se você ler comigo Mateus capítulo 18. Mateus 18, a partir do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Perceba, ele é teu irmão, mas ele pecou. E você tentou uma vez, você tentou 2 vezes, você tentou 3 vezes. Ele não te ouviu, ele não ouviu as testemunhas e ele não ouviu o conselho da igreja. Passado todo este processo, aquele que é teu irmão, você vai passar a considerá-lo como gentil e publicano, como ímpio. Porque ele estava no nosso meio, mas as atitudes dele, reiteradas, demonstraram que não são dos nossos. Então você vai expulsá-lo. No Antigo Testamento, a expulsão se dava por morte. A disciplina, ela chegava a esse ponto, de você ser morto. No Novo Testamento, você retira do nosso meio. Mas o princípio é exatamente o mesmo. É como se ele tivesse morrido para o meio dos crentes. Há outro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que nos ensina o apóstolo Paulo exatamente o mesmo princípio. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e não ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Percebe que é o mesmo princípio lá de Juízes 21? Você não tem como deixar de se relacionar com as pessoas que têm uma vida de pecado, né, mas convivem nesse mundo. Este tipo de relação é impossível de se abster. Você precisa comprar, você precisa vender, você precisa negociar, trabalhar, pegar um ônibus. Você não precisa saber o caráter do motorista de ônibus para pegar um ônibus. Você só precisa saber, ter um mínimo de noção que ele não vai fazer nenhum mal a você, né? Está resguardado ali pelo nome da empresa, pela a prefeitura que guarda aquele transporte, coisas dessa natureza, mas você não sabe do caráter dele. Por outro lado, quando o assunto é conviver na igreja, aí a situação é diferente. Você deve ter muito mais paciência e tolerância com os erros dos ímpios do que com o erro obstinado dentro da igreja. Por quê? Porque este usa o nome de Deus e aquele não. Então, com estes que são fornicadores, beberrões, maldizentes, e mesmo assim teimam em estar no meio da igreja, vocês não devem nem se assentar. E o apóstolo Paulo, com autoridade apostólica, ele disse: eu já determino que este seja afastado, seja entregue a Satanás, para que um dia ele possa se arrepender dos seus pecados. Ou seja, afastar da igreja é proteger a igreja. Afastar estas pessoas que usam o nome de Cristo, mas não têm uma vida em conformidade com Cristo, é a necessidade da igreja se manter pura. Foi exatamente isso que Israel fez com Benjamim. O grau da disciplina, provavelmente eles passaram do limite. Eles praticamente exterminaram a tribo toda. Mas o espírito deles era correto. O que motivou foi a correção. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Dizem ser crentes, mas não são. Então a gente vai discipliná-los. Percebe? Foi isso que motivou. Então é sob esta perspectiva que eu convido os irmãos a voltarem para Juízes 21. Não são simplesmente homens violentos. Não são homens destemperados. São homens que entendem este princípio de correção e de busca pela pureza da igreja, a ponto de, mesmo que alguém de dentro da igreja, que é seu amigo, que é de uma tribo irmã, que entra em pecado, você está pronto a defender a igreja dessas pessoas que se mostram lobos. Então, fizeram isso, agora estão arrependidos. E o texto passa a demonstrar que há arrependimento, que há uma compaixão de Israel. Observe, verso 6. Eles dizem assim: e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Isso pesou no coração deles. Verso 15. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Verso 22. E será que, quando seus pais, os seus irmãos, vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. O tom do texto muda. Sai da violência e da disciplina do capítulo anterior e passa a ser um tom ameno, de compaixão e misericórdia. E o que motivou esses irmãos a isso? Porque, aparentemente, os homens que restaram em Benjamim se arrependeram dos seus pecados. Não foi simplesmente pena dos irmãos. É porque, muito provavelmente, eles enxergaram arrependimento nos últimos 600 benjamitas que restaram. E agora eles precisam resolver a questão da descendência. O que é que eles vão fazer? Veja, verso 7. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial
a Assembleia. A Assembleia que eles estão se referindo aqui é a do capítulo 20, quando todas as tribos de Israel foram convocadas e sob penalidade de que se alguma das famílias não aparecesse, essa família morreria. Esta Assembleia era para resolver o caso da concubina que foi morta. Então, não participar desta Assembleia era, de alguma forma, concordar com o que foi feito. Então, agora, quando eles estão na situação de não ter mulheres para dar aos benjamitas que sobraram, eles se lembram dessa lei. Espera aí, tem uma legislação que nós colocamos, e nessa regra, quem não viesse para a Assembleia deveria morrer. Aí eles se lembraram, fizeram a contagem, não tinha ninguém de Jabes de Gileade. Dessa família não veio ninguém. Então, a partir daí, eles começaram a buscar uma solução. Veja verso 9. Porquanto, quando se contou o povo, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali, então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo, ide e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram a Arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Por que Jabes de Gileade agora vai morrer? Porque não participou da Assembleia. Isto quer dizer necessariamente que eles concordavam com a morte da concubina? Não claramente. Mas que, no mínimo, esta família de Jabes de Gileade ficou em cima do muro. Houve um problema no meio do povo de Deus, e eles foram chamados a se posicionar. Ou vocês estão do lado de Benjamim, e nós vamos entender assim, quem não participar da Assembleia está do lado de Benjamim. Ou vocês estão do nosso lado, daqueles que querem disciplinar quem este mal fez em Israel. Jabes de Gileade não participou, então eles estavam onde? Eles nem se declararam de um lado, nem se declararam do outro, ficaram em cima do muro. Tem uma história que diz assim, tem um muro e uma pessoa indecisa em cima dele. De um lado, né, estão os anjos do Senhor convidando para aquela pessoa vir para o lado. E do outro está Satanás parado. E alguém pergunta assim, mas Satanás não argumenta para ele pular para o lado dele? Aí Satanás diz, não precisa, o muro é meu. O muro é de Satanás. Quem fica em cima do muro em situações como essa, já decidiu o lado, está com ele. Então Jabes de Gileade foi disciplinado por ter ficado em cima do muro. Porque ficou pensando assim, não, eu nem quero me envolver com esses violentos homens aí de Israel, que vão matar os nossos irmãos benjamitas, mas também eu não acho uma coisa muito boa que Benjamim fez, mas eu não quero me envolver. Não se envolver é se envolver com o pior dos lados. Na igreja, irmãos, não existe coluna do meio. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é dos meus, é contra mim. Ponto final. No meio do povo de Deus, não existe ficar em cima do muro. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. E aí surgiu a possibilidade da primeira parte da solução. Eles merecem ser disciplinados, mas eles têm 400 moças virgens. Então nós vamos discipliná-los, vamos poupar essas moças. Porque elas não entraram naquele acordo, porque não participaram da Assembleia, percebe? O fato de não terem ido para a Assembleia os tirou do primeiro voto. Não participaram do voto. Então, estas moças estão livres para casar com Benjamim. Só que eram 600 homens. Voltaram 400, e esses 400 já tinham esposas para casar. Faltam 200. E agora, como é que vai resolver? Eles vão ter que resolver esta segunda parte, a partir do verso 13, observe. Então, toda a Assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha
de Rimon, eles proclamou a paz. E, ao mesmo tempo, voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da Assembleia: que faremos acerca das mulheres para os que restaram? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-nos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais, os seus servos, vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não las deste vós, para que agora ficasseis culpados. Qual é a segunda parte da solução? Faltam 200. Eles se lembraram que em Siló, uma região de Israel, havia uma festa em que as mulheres ficavam dançando. Era uma dança moderada, não uma dança sensual, mas uma dança que as mulheres faziam à parte dos seus pais. A ideia foi: vocês vão lá e vocês vão tomar essas mulheres para vocês. Por quê? O voto dizia o seguinte: nós não podemos dar as nossas filhas a vocês. Então, todos os que estavam envolvidos na solução do problema não podiam entregar, porque o voto dizia isso. Só que se vocês forem a Siló, distante daqui, e estas filhas estando distantes dos pais, e vocês tomarem, essas mulheres não serão dadas pelos seus pais, elas estão sendo tomadas, então está fora do voto. O voto não foi quebrado. Então é assim que nós vamos resolver essa situação. Eles vão para lá, tomam essas mulheres e se casam com essas mulheres. Quando os pais e os irmãos vierem reclamar conosco, com os anciãos, a gente vai dizer o seguinte: tenham compaixão. Analisem a situação do ponto de vista correto. Nós precisamos ter compaixão dos nossos irmãos benjamitas que estão arrependidos. Eles não estão fazendo mais o que faziam e precisam se casar. Vocês não tiveram culpa. Ou seja, você tira a culpa dos pais. Os pais não tiveram culpa. E agora, as suas filhas, elas não estão se casando com qualquer um. Elas estão se casando com homens arrependidos. Com homens que se converteram, que mudaram de vida. E ainda tem mais um ponto positivo. A tribo de Benjamim foi uma das mais abastadas em terra, na época que eles tinham 56 mil homens. Agora a terra, que já era muito para 56 mil, é a mesma terra para 600. Então as filhas de vocês vão se casar com homens crentes, piedosos e ricos. E a descendência de Israel vai ser preservada. Esse foi o argumento. Isso é a história da revelação de Deus, irmãos. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é uma história prontinha, bonitinha, de pessoas perfeitas. Nem sempre as histórias bíblicas são binárias, né? Sim ou não. As coisas são complexas. A nossa vida é muito complexa. Histórias como essa foram registradas na Escritura, não para que eu saia aqui acusando todo mundo. Cada um deles teve o seu erro que já foi narrado durante a pregação. Excessos, destempero, falta de sabedoria, violência. Mas o mundo jaz no maligno. Deus está conduzindo a história
por meio de pessoas como eu e você. Não são anjos que vão conduzir, que vão ser personagens da história. São pecadores, miseráveis como eu e você. Então não existe conto de fadas no meio do povo de Deus. Não existem famílias perfeitas. Esqueça. O que tentam passar em rede social é mentira. Aquilo ali não existe. A vida é dura, irmãos. Todos nós sabemos o que nós passamos dentro da nossa casa. O dia a dia em casa é difícil, é conturbado, é cheio de problema. Evidentemente, ninguém vai viver expondo seus problemas para todo mundo. Mas um texto como esse é para nos alertar e podermos enxergar a vida e a providência como ela é. Isto aqui é a providência de Deus. É assim que Deus salva o seu povo, no meio de um bando de pecadores. E Deus está conduzindo a história para o fim que Ele determinou. Juízes termina assim, veja, verso 23 em diante. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançaram, e foram-se e voltaram à sua casa, a sua herança, e reedificaram em cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. 2 pontos aqui. 1, terminaram de resolver o problema público, cada um voltou para suas vidas comuns em casa. Todo mundo tem uma vida pública na igreja, mas o dia a dia em casa. Cada um na sua casa, resolvendo os seus próprios problemas. Porque se tem uma coisa que nos evita de problemas, é resolver os nossos próprios. É nos envolvermos nos nossos próprios problemas. Isso é o que nos exime de muitos problemas com outras pessoas. Viver a própria vida. E 2, não havia rei em Israel. Esta é a tônica do final de Juízes. Deus levantava um juiz, Israel ia bem. O juiz morria, Israel padecia. O final é, não havia rei em Israel. Mas como eu falei, Deus está conduzindo a história por meio destes pecadores. Veja como é que se abre o livro de Ruth, logo em seguida. Verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Percebe que o autor do livro de Ruth, ele faz uma ligação com o livro anterior. Ruth não aconteceu depois, cronologicamente, de Juízes, não. Foi no tempo dos Juízes. Então, enquanto essas histórias estavam acontecendo, e parecia que Israel não tinha um futuro, Deus estava governando a história. Em que sentido? A preservação da tribo de Benjamim não deu a possibilidade só do apóstolo Paulo nascer, porque ele era da tribo de Benjamim, mas deu a possibilidade de Saul ser o primeiro rei. Se o problema de Israel era não ter rei, e o primeiro rei escolhido de Deus era um benjamita, a tribo não podia morrer. Deus preservou a tribo de Benjamim para que o problema do reinado fosse resolvido. Só que Saul tinha um espírito do antigo Benjamim. Era um homem violento e vil. Se demonstrou que simplesmente o fato de uma monarquia não iria resolver o problema. Haveria um outro rei superior a Saul que viria. Ruth está entre Juízes e Samuel. Percebe? Está cronologicamente atrelado ao mesmo tempo de Juízes, mas separado do texto. Porque de Ruth e Boaz virá um filho que se chama Obed, servo de Deus. De onde virá Davi, o rei de Israel, que vai mudar toda a história de Israel. De onde virá
o Filho de Davi, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para que fique claro que este Salvador, este Cristo, ele pode salvar homens de todas as tribos, inclusive de Benjamim. O filho de Davi se encontra com Paulo, filho de Benjamim, e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu tens o espírito de Benjamim? Por que tu és violento como os teus pais? E Saulo diz: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus Cristo, o filho de Davi, a quem tu persegues. E o filho de Davi salva o filho de Benjamim, para que se prove que todas as tribos, todas as nações têm esperança em Jesus Cristo, e que homens violentos, maldosos, que agem como se nada tivesse acontecendo, podem ser quebrantados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender, irmãos, que a história da nossa vida não é um mar de rosas, não é conto de fadas. Que pessoas da nossa família, de perto da nossa convivência, que aparentemente não têm salvação, podem ser salvas. Porque se Cristo salvou Benjamim, se Cristo salvou Paulo, se Cristo nos salvou, é prova que Ele pode salvar qualquer um. Os caminhos nem sempre podem ser os que a gente imagina serem os melhores. Mas uma coisa é certa: o Senhor nos usa e o Senhor nos abençoa para que nós possamos enxergar a salvação do Senhor em lugares improváveis. Para isso, nós precisamos tomar decisões diárias e decisões sérias. Nem sempre você vai ter certeza que o que você está decidindo é o melhor. Nem sempre você vai ter tempo de pensar. Mas é importante que em momentos de grande pressão, nós possamos dizer, pelo menos: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Para que nós não sejamos inertes aos problemas. Que nós possamos ter sabedoria de lidar com as situações difíceis do nosso dia a dia, tendo a consciência que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sosseguemos, irmãos, descansemos nessa verdade, porque Deus está governando a história. Amém. Oremos ao Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus, por esta grande bênção que é, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, perceber como o Senhor cuida de cada um de nós. Como o Teu poder age, Senhor Deus, em situações que nós nunca imaginaríamos. Como a Tua glória é revelada, Senhor Deus, ao fim da história. Porque muitas vezes durante a história nós só vemos desespero, tristeza e decepção. Nos ensina, Senhor, a sermos firmes nas tomadas de decisão. A estarmos certos que o Senhor está governando a nossa vida, da nossa família. E a perceber que em tudo que acontece com o Teu povo, a Tua mão tem nos governado. E que todas estas coisas contribuem para o nosso bem. No nome de Cristo nós oramos. Amém.